Amém, glória a Deus. Quero agradecer aqui a cada servo do Senhor, cada serva que nessa manhã se colocaram à disposição de servir o único e verdadeiro Deus. Quero aproveitar e reconhecer também a sua dedicação, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nessa manhã de eleição, eu sei que muitos ficaram tentados a não cultuarem ao Senhor por causa dos seus compromissos como cidadão, mas de fato o nosso papel é entender que o reino espiritual, o reino de Deus, Ele governa todas as coisas, e nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Esse é um tempo, inclusive, onde nós pedimos direção ao Senhor sobre aquilo que nós devemos fazer. O nosso Deus conhece o dia do amanhã, o nosso Deus conhece o nosso futuro, Ele acima de qualquer outro sabe o que é melhor para a nossa cidade, Ele sabe o que é melhor, o que vai acontecer. De fato é um tempo da gente se prostrar a Ele, reconhecendo a sua majestade e pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Por isso quero destacar e reconhecer também aqui o seu ato, a sua entrega, de mesmo num período de eleições, mesmo num domingo com tantos compromissos, priorizar o reino de Deus. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5, verso 1, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Nós estamos numa série chamada O que é ser igreja, e essa série é uma consequência natural da série que nós iniciamos ali no mês de agosto. Em agosto nós começamos uma série chamada O que é ser cristão, e nesse tempo de sociedade líquida, onde todas as coisas não são mais fundamentadas e nem enraizadas, é importante refletirmos sobre o valor da nossa fé, sobre os nossos princípios, sobre os nossos fundamentos. Então nós discutimos ali o que é ser cristão, e nós entendemos que um cristão não é alguém que é membro de uma igreja. Embora todo cristão seja membro de uma igreja, nem todo membro de uma igreja é cristão. Cristão não é alguém que acredita em Deus apenas, porque isso até Satanás o faz, e muitas vezes o faz melhor do que muitos cristãos. Às vezes ele acredita muito mais do que eu e você. Ser cristão não é alguém que lê a palavra apenas. O próprio inimigo conhece a palavra de cabeça, de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece tanto que ele tentou usar a palavra contra o próprio Jesus Cristo ali na tentação no deserto. Ser cristão então é alguém que nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, foi lavado, remido, justificado. É alguém que a partir desse novo nascimento agora obedece a palavra, ele cumpre a palavra, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. É alguém que tem o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo, e serve a igreja. É alguém que luta pela unidade da igreja e não causa divisões. Esse é o cristão legítimo e verdadeiro. Dando continuidade a essa série, nós temos trabalhado então o que é ser igreja. Nós temos aprendido muito que ser igreja é fazer parte de um corpo cujo cabeça é Cristo, que ser igreja é ter compromisso, porque a igreja não é um shopping para você frequentar, nem uma loja para você consumir. A igreja é um lugar para você pertencer. Um órgão ele não frequenta um corpo, um órgão ele não consome de um corpo, um órgão ele trabalha para que o corpo funcione. Ser igreja então é você ter compromisso. Ser igreja então é você ser ativo, é você ser alguém que participa ativamente daquilo que o Senhor está fazendo. E no dia de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre responsabilidade, sobre assumir compromissos com o cabeça que é Cristo e desempenhar um papel aqui nessa terra. Você que abriu em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1, eu quero convidar você a ler esse texto comigo, e o texto ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.
pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Feche os seus olhos e mais uma vez nós vamos orar, e de maneira especial você vai pedir a Deus que fale ao seu coração. Você vai clamar ao Senhor que traga uma palavra ao seu coração. O que é que você que está aqui nessa manhã precisa ouvir? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, mudadas? Qual é a direção que você precisa imprimir na sua vida? Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, Deus de amor e de infinita bondade, nós pedimos ao Senhor que as Tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas nessa manhã, e que por causa da Sua misericórdia e da Sua graça, que nós sejamos mais uma vez alcançados pela Tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, palavra que não volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés, que é intimamente e divinamente inspirada e apta pelo Senhor para o ensino e para a correção. Que ela não volte vazia nessa manhã, mas que ela alcance o nosso entendimento, provocando uma renovação da nossa mente. E que como consequência dessa renovação da nossa mente, tenhamos um comportamento aprovado pelo Senhor. Fala ao nosso coração, essa é a minha oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Essa porção do texto, essa perícope, ela faz parte de uma porção maior em que o apóstolo Paulo vai tratar sobre a coleta de fundos. Interessante porque o capítulo 8 e o capítulo 9, ele não vai abordar aspectos da generosidade cristã, mas sim, na verdade, o capítulo 8 e 9 é uma exposição teológica da natureza da generosidade do cristão. De modo que o apóstolo Paulo começa dizendo assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Se você observar aqui nesse texto, a graça foi dada, mas ela precisa ser reconhecida. Agora, irmãos, eu preciso que vocês tomem conhecimento da graça que foi entregue a vocês. A graça é uma verdade, a graça é uma realidade, mas é importante que você não só a reconheça, como você entenda quais são as implicações da graça de Deus sobre a sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa porção do texto é que Deus deu para vocês a condição de abençoar os outros. A condição de abençoar os outros, portanto, não é fruto da sua conta bancária. A condição de abençoar os outros não é resultado da sua força física. A condição de ser uma bênção, a condição de ser alívio, a condição de ser um refrigério, a condição de ser um ajudador, ela é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Para que você entenda, é como se você tivesse a sua conta corrente, mas houvesse uma conta poupança, e essa conta poupança ela é dirigida e controlada pelo próprio Senhor. E é como se Deus colocasse nessa conta poupança um conteúdo ou um recurso infinito, de modo que todas as vezes que você está disposto a tirar algo da sua conta corrente, todas as vezes que você está disposto a tirar algo daquilo que você tem acesso, o Senhor, Ele transfere para você a condição necessária para que você seja um abençoador. Na prática, se você não abençoa, você não faz uso desse recurso. Na prática, se você não é um abençoador, você não faz uso do recurso que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo. Mas se você abençoa, você não passa a ter menos por isso, porque ninguém é mais generoso do que o próprio Deus. Todas as vezes que você tentar ser mais generoso do que Ele, você vai perder, porque ninguém é mais generoso do que Ele.
Não tem como competir nem ganhar do próprio Deus. Quando ele foi multiplicar o pão, sobraram 12 cestos cheios de comida. Tudo que o Senhor faz, Ele faz de modo generoso, e até a sua condição de fazer algo por alguém só é real por causa da graça e da misericórdia dEle. Nós só podemos ser generosos porque Deus é generoso. Eu só posso ser pai porque Deus é pai. Eu só posso cuidar de alguém porque Deus cuida de mim. Eu só tenho vida para estar aqui ministrando para vocês porque Deus me deu a vida. Outra coisa que Paulo menciona nesse texto, ele menciona as igrejas da Macedônia, igrejas que estavam passando por um período tremendo de perseguição, igrejas que estavam passando por um período de dificuldade financeira como consequência da perseguição, e o texto diz que alguns estavam passando por crises, por pobreza. Só que mesmo numa situação adversa, o texto vai dizer que todos eles estavam apresentando uma alegria exuberante e uma generosidade exponencial. No verso 2, olha o que o apóstolo Paulo diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Olha que contradição. A generosidade, então, ela não deriva de abundância material. Tem muita gente pensando assim: não, quando eu tiver abundância eu serei generoso. Quando o Senhor me der mais, então eu vou repartir mais, eu vou fazer mais. Só que quando eu olho para esse texto, eu percebo que a conta corrente está zerada, mas há um entendimento de que na poupança celestial há muito recurso para abençoar. A conta dessa igreja estava zerada, mas eles sabiam que eles podiam abençoar, porque o recurso não vinha da conta, mas vinha de Deus. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que todas as vezes que o povo de Deus está disposto a amar Deus, Ele paga a conta. Todas as vezes que você estiver disposto a repartir, abençoar, Deus enviará o recurso necessário. Na minha conta e na sua conta não tem o recurso suficiente para abençoar o outro, para contribuir, para financiar o reino de Deus. Na minha conta e na sua conta tem as sementes. E todas as vezes que eu uso a semente para semear, o Senhor envia o recurso para cobrir. Sabe qual é? Muitas vezes a razão da nossa miséria é porque dinheiro é espiritual. É porque dinheiro não é comida, dinheiro é semente. E se dinheiro é semente, você deveria semear. Se dinheiro é semente, você deveria plantar. E o problema de muito crente é que ao invés de semear, ele está comendo a semente. Você deveria semear, aquilo que você semeou iria se transformar numa árvore, essa árvore geraria frutos, e então você comeria dos frutos da sua semente, mas você não poderia estar comendo a semente antes dela ter frutificado. A generosidade então não deriva de uma abundância material, de uma conta corrente com muito recurso, mas sim de vida com Deus. Porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da abundância, Ele é o rio que jorra bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, e tudo isso produz em nós uma tremenda alegria. Isso gera em nós liberdade para poder de fato ajudar, mesmo em períodos de adversidade. Há muitas pessoas que têm o recurso, mas não são livres. Há muitas pessoas que têm o dinheiro, mas são escravas. Elas acham que são livres, mas todas as vezes que elas tentam contribuir, que elas tentam abençoar, que elas tentam repartir, é nesse momento que elas descobrem que não há liberdade na riqueza, mas muitas vezes escravidão, porque eles não fazem aquilo que querem fazer, mas aquilo que o próprio recurso dita que eles têm que fazer. Então a generosidade, ela é fruto de uma vida com Deus. O texto diz que ela é consequência da graça, sugerindo que a generosidade deles é o entendimento da graça manifesta de Deus sobre as suas vidas. Ou seja, a generosidade começa e ela é sustentada não pelas circunstâncias que você está vivendo, mas pela graça que te sustenta. 2 Coríntios 9:11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em todas as ocasiões. É o que o texto está dizendo.
É o que o apóstolo Paulo está ministrando, é o que a palavra do Senhor está ensinando. A generosidade é um presente. Porque a Bíblia diz, olha, é melhor você estar na condição de quem entrega do que de quem recebe. Se você receber, ou se você necessitar de receber, faça isso com humildade e singeleza de coração, mas melhor é dar do que receber, o que a palavra nos ensina. Então hoje eu vim aqui nessa manhã para dizer que existe uma graça de Deus sobre todos os seus filhos. Não é sobre alguns dos seus filhos, existe uma graça especial de Deus sobre toda a família dele. Existe uma graça de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, te capacitando a repartir o seu tempo, a repartir o seu conhecimento, a repartir os seus recursos para que você se torne generoso. Mas infelizmente, poucos são os cristãos que fazem uso desse recurso especial, porque esse recurso especial só fica disponível quando você entra no rio da contribuição. No verso 3 o apóstolo Paulo diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Querido, eu quero chamar a sua atenção para a consciência da graça sobre este povo. Eles entenderam que eles estavam no lamaçal do pecado. Eles entenderam que antes de Cristo, eles estavam mortos nos seus pecados e nos seus delitos. Eles entenderam que sem Cristo, eles estavam caminhando para a perdição eterna. Eles entenderam tudo isso, e eles entenderam também que todas as coisas de boa que estavam acontecendo com ele, todas as coisas boas que estavam acontecendo, era fruto da graça. Então, se Deus me tirou da morte, do lamaçal do pecado, do império das trevas, se Deus me tirou do caminho da perdição eterna, se Deus me tirou da condenação, e Ele me deu o que eu tenho, como eu posso reter isso em mim? Como eu posso guardar? Como eu posso acumular? Por isso o apóstolo Paulo no verso 3 diz: eu dou testemunho de que esses homens e essas mulheres, movidos pela consciência da graça, deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, e tudo isso por iniciativa própria. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sou prova, eu vi com os meus olhos, eu testemunhei uma geração de cristãos que entenderam que o Deus que fez podia fazer infinitamente mais, e que tudo aquilo que eles haviam recebido já eram mais do que eles mereciam, e que se tudo isso sendo verdade, eles não poderiam reter diante das dificuldades alheias. Esses homens e essas mulheres conheceram a Deus verdadeiramente, é isso que Paulo está dizendo. Esses homens e essas mulheres não conhecem a Deus de ouvir falar, não conhecem a Deus de vê-lo na vida de outros, mas este homem e essas mulheres tiveram uma experiência tão transformadora com Cristo, que agora eles não retêm. Interessante, porque a Bíblia diz que o orvalho que desce do Monte de Hermon, Monte Hermon, ele é uma montanha que em períodos do ano ele fica cheio de neve, mas é num lugar árido, seco, e quando essa neve derrete, esse orvalho, ele desce formando o Rio Jordão. O Rio Jordão, por sua vez, ele vai desaguar e formar aquilo que nós conhecemos como Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. Na verdade não é um mar, é um lago, mas como você não consegue ver a outra margem, você o chama de mar. E aquilo ali produz vida, ali há muita vida, ali há sustento de muitas famílias e de muitas casas. Mas quando aquele Rio Jordão que vem descendo e desaguando, ele para o seu fluxo natural, sabe o que acontece? A morte. Toda água parada apodrece, toda água parada gera bactérias e vírus que é capaz de destruir toda a vida. Sabe o que é uma maldição? De modo muito prático, maldição é uma bênção mal usada. Sabe aquele dinheiro que Deus mandou para você como um recurso especial? Mal administrado, ele pode trazer mais mal do que bem. Sabe aquela herança que poderia fazer com que os filhos desfrutassem de um caminho melhor?
quando há um mau entendimento disso, aquilo que era para produzir bênção, destrói a família, promove desunião na vida dos irmãos. Uma maldição é uma bênção mal usada, e aquilo que o Senhor te deu não deveria parar em você. É por isso que na parábola dos talentos, Jesus ele distribui os talentos, ele vai embora e ele diz: um dia eu vou voltar e vocês vão prestar contas. E aquele que entregou para Jesus a mesma coisa, como recebeu, Jesus o chamou de servo infiel. Jesus o chamou de infiel, porque ele deveria ter multiplicado, ele deveria ter repartido. O pão guardado apodrece, o pão que você guarda pode mofar. O pão salvo não é o pão guardado, o pão salvo é o pão repartido, porque todos que comeram agora têm um senso de gratidão, e amanhã, porque estão satisfeitos, vão repartir também. Paulo diz: eu sou prova. Será que o seu pastor pode testemunhar em relação a você, dizendo: eu conheço você e eu sei que você é uma pessoa abençoadora? Assim como o apóstolo Paulo, liderança espiritual dessa igreja, está dizendo: eu conheço vocês e eu dou testemunho, na verdade eu tenho orgulho de vocês. Será que eu posso dizer a mesma coisa, dizendo: você não é egoísta, você é alguém generoso? Você é alguém que reparte o seu tempo, você é alguém que reparte o seu conhecimento, você é alguém que sempre está com as mãos abertas para acolher pessoas. Eu sei que a sua casa sempre está aberta para você receber pessoas, eu sei que o seu carro sempre tem vaga para você levar pessoas, eu sei que você sempre tem a disponibilidade de servir, eu sei que vocês sempre contribuem fazendo mais do que é pedido. Você é alguém que precisa ser constrangido a doar? Você é alguém que os músicos precisam tocar notas menores para manipular você e levar você a uma contrição? Ou você é alguém que mesmo sem música, que mesmo sem apelo, que mesmo sem o pastor dizendo: irmãos, nós estamos precisando. Há uma família que a nossa igreja sustenta em Guiné-Bissau, um pai, uma mãe, 3 filhos que dependem do nosso recurso, e olha, vocês não estão honrando. Vocês é alguém que o pastor precisa chegar aqui e dizer: olha, as nossas crianças estão numa sala mofada, nós precisamos fazer algo. Ou você é alguém que sem o apelo participa da obra do Senhor? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 4: eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar da assistência dos santos. O apóstolo Paulo está dizendo que esses cristãos que tiveram um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, que têm a consciência de que eles estavam perdidos, e que agora, porque foram alcançados, que foram colocados no reino da luz, eles estão dizendo assim: Paulo, eu não posso viver a minha vida sabendo que tem outras pessoas perdidas lá fora e não fazer nada com isso. Eu preciso fazer alguma coisa, para que da mesma forma que um dia eu fui alcançado, aquelas pessoas também sejam alcançadas. É como eu que fico aqui quase todo domingo, lutando pelas novas gerações da nossa igreja. Por quê? Porque foi lá, no 3º andar dessa igreja, na década de 90, que eu fui ganho para Jesus Cristo. Então eu sei da importância desse ministério. É como alguém que entende que foi alcançado e que agora precisa alcançar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: esses homens estão implorando pelo privilégio de participar. Todos os dias eu recebo em média de 200 a 300 WhatsApps. 90 a 95% são pedidos de ajuda. 5, 10% ali são mensagens de olá, bom dia, aquelas imagenzinhas que a gente recebe. Ninguém manda assim: pastor, o que eu posso fazer? Pastor, como eu posso ajudar?
Pastor, eu que um dia fui ajudado pela igreja, agora quero ajudar. Pastor, eu que um dia fui alcançado, agora quero ajudar a alcançar. Ninguém, aonde estão esses homens e essas mulheres? Porque o texto diz que eles estão insistindo pelo privilégio de participar da assistência dos santos. Isso mostra que eles viam o serviço cristão, a doação, não como um fardo, mas como um privilégio, como uma oportunidade de glorificar a Deus através da vida deles. Tem gente que sai na hora da oferta, ou um pouco antes. Eu vou ali tomar uma água, vou ali tomar um café. Tem gente que fica constrangido. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se naquele tempo houvesse uma igreja como essa, haveria fila de pessoas para ofertar, haveria filas de pessoas para dar o dízimo, haveria talvez um momento em que o pastor falasse assim: gente, nós precisamos encerrar o culto, então nós vamos encerrar o momento de ofertório, e as pessoas estavam dizendo: pastor, eu não posso voltar para casa com esse recurso, eu não posso voltar para casa sem ter entregue a Deus aquilo que Ele colocou no meu coração. De acordo com o texto, tem gente que aguarda ansiosamente pelo momento de contribuir, e eu já vi isso acontecer. O próximo culto, por exemplo, o culto das 10, é o culto em que nós teremos batismo, e hoje nós vamos descer 14 pessoas às águas do batismo. Glória a Deus, igreja. Então nesse culto a liturgia ele é um pouco diferente dos demais. Nesse culto em específico, nós praticamente começamos com a pregação. Depois da pregação vem o momento do ofertório, e muitas pessoas no início, quando não sabiam disso, elas ficavam desesperadas. Elas vinham às vezes no meio da pregação entregar o dízimo, porque elas pensavam assim: eu acho que a igreja esqueceu do momento do ofertório, então eu não posso voltar para casa com a oferta, eu tenho que entregar. E elas vinham durante a mensagem, colocavam ali o ofertório, e eu ficava observando aquilo, eu não entendia, mas agora eu entendo, porque o texto diz que tem gente que aguarda ansiosamente pelo privilégio de participar. O meu avô, ele disse para mim assim, recentemente ele chegou para mim, e aqui tem alguns filhos deles, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, dá uma olhada lá na igreja, e vê se os meus filhos estão entregando o meu dízimo, porque como ele já não pode vir ao culto por causa de problemas de saúde, ele entrega sempre um filho, uma filha para trazer para ele, mas ele falou: pastor, olha lá para mim, vê se eles estão entregando, eu não posso deixar de participar, eu não posso reter aquilo que o Senhor me deu. Eu tenho aprendido tanto, vocês sabem do tanto que eu falo, do quanto que eu aprendi com meu avô, mas ele não para de me ensinar. Paulo afirma que os macedônios deram espontaneamente, indicando que aquilo que estava acontecendo era de fato o desejo de glorificar o Senhor. Do verso 5 a 6, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a Deus e depois a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, que também completasse o seu ato de graça. De acordo com o texto, a generosidade começa com a experiência da graça. O que seria de mim e de você se não fosse a graça? Alguns anos atrás eu passava pelos grandes centros, nessa época morava em São Paulo, e via a quantidade expressiva de moradores de rua, pessoas usando drogas. Eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia assim: eu sou melhor do que elas. Também, olha aí, não tomou decisões boas na vida, não estudou, não trabalhou, está morando na rua, é consequência das decisões ruins que tomou. Mas sabe o que o Espírito Santo fez? Ele me trouxe a consciência da graça, porque talvez se eu tivesse nascido num lar desestruturado, se eu tivesse nascido num lar onde o abuso sexual fosse constante, onde o abuso emocional fosse constante, se eu tivesse nascido em um lar onde não só eu fosse abusado, traído, talvez eu também tivesse saído da minha casa.
Talvez também eu tivesse feito uso do álcool para, de alguma maneira, anestesiar a dor da traição, a dor do abuso. Talvez também eu tivesse recorrido às drogas para, de alguma maneira, me tirar dessa realidade sombria que é a vida sem Cristo. E talvez também eu tivesse jogado nas ruas, quase que clamando por algo que eu não sei o que é, que pudesse me tirar essa dor tão grande. Então, se hoje eu não estou ali na rua, se hoje eu não estou usando drogas e nem álcool, é por causa da graça de Deus, que de alguma maneira se manifestou na minha vida, porque eu não sou mais digno do que os outros, eu não sou mais merecedor do que eles, mas de alguma maneira Cristo me alcançou, de alguma maneira o Espírito Santo entrou dentro de mim, e Ele saciou todas as minhas carências, de modo que eu não preciso do álcool para anestesiar minha dor. Ele me dá a paz que excede todo entendimento e alegria que transborda. Eu não preciso das drogas para isso, a própria experiência com Cristo me faz viver uma vida de transbordo. É por isso que esses homens aqui estão vivendo dessa forma. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eles não só fizeram aquilo que era esperado, mas eles se entregaram primeiramente ao Senhor, e segundo, como consequência de alguém que se entrega a Deus, eles se entregaram à liderança dessa comunidade. A generosidade começa com a experiência da graça. Querido, o que seria de você se não fosse Deus? Nós temos aqui músicos brilhantes, mas toda a criatividade que vocês têm vem de um Deus que é criador. E quanto mais próximo desse Deus criador, mais criativo vocês serão. E não há limites para isso, não há limites para essa criatividade. Se estamos aqui respirando, se não estamos neste exato momento num leito de hospital, se nós estamos aqui, é por causa da graça de Deus, porque eu e você consumimos comidas enlatadas, químicas, tanto quanto os outros. Mas por que nós não estamos no hospital como eles estão? Não dá para entender. É a graça, é a misericórdia do Senhor que de alguma maneira está se manifestando nas nossas vidas neste exato momento. Então por que eu e você temos uma visão tão egoísta, tão individualista, tão carnal, tão presa nessa vida? O que adianta termos nessa vida muita riqueza, se não a teremos na eternidade? Porque a Bíblia diz o que? Não acumulem nessa terra, onde o ladrão e a traça pode destruir tudo que vocês têm, mas acumulem para si tesouros no céu, onde não haverá ladrão, onde não haverá traça, onde ninguém poderá destruir a sua riqueza. O tempo nessa vida é como se fosse isso, diante de tudo isso que nós temos pela frente. A vida nessa terra é muito passageira, é muito rápida, mas eu e você temos uma eternidade inteira pela frente. Então por que não semeamos na eternidade? Por que temos uma visão tão carnal, tão presa ao caminho e não ao destino? O texto diz que eles se deram primeiramente ao Senhor. Querido, se entregue ao Senhor, aquele que morreu por você, aquele que te sustenta com a palavra dele, aquele que te dá vida, aquele que te dá criatividade, aquele que abre portas para você, aquele que te conecta com as pessoas certas. Marcos 14 vai citar o exemplo de uma mulher que ela tem um vidro de perfume, e o texto diz que essa mulher, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. O texto diz que ela abre o perfume. O texto diz que ela faz o quê? Ela quebra o frasco de perfume. Sabe por quê? Para que não sobrasse nada para ela. Porque quando a gente abre e a gente começa a derramar, pode ser que você olhe para aquilo e fale assim: eu vou guardar um pouquinho para mim. Aquela mulher estava guardando aquele frasco de perfume para o seu casamento. Ela estava guardando grama a grama, a vida inteira, gramatura a gramatura, a vida inteira, para que no dia do seu casamento ela tivesse uma porção maior. Sabe quanto custava aquilo?
300 denários, sabe quanto custa 300 denários? Quer converter isso à sua vida hoje? Multiplique o seu salário por 12 e você vai ter uma média da oferta, do sacrifício que aquela mulher derramou sobre Cristo. Mas sabe o que as pessoas falavam para ela? Isso é um desperdício. Há muitos projetos para investir esse dinheiro. Há muitos pobres para a gente ajudar. Há muita coisa para fazer com esse dinheiro. Aí sabe o que Jesus diz? Parem de repreender essa mulher porque ela fez uma boa coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer um lugar de honra na sua vida. Jesus vai falar: essa mulher me honrou. Essa mulher colocou a minha presença acima dos seus projetos pessoais, acima das suas despesas, acima dos seus gastos, acima das suas necessidades. Essa mulher me honrou. E para aqueles que querem honrar a Deus, não existe planilha, não existe calculadora, não existe conta de cabeça. Porque se aquela mulher fosse fazer conta, ela não tinha feito o que ela fez. Jesus falou assim: deixa essa mulher em paz, ela me honrou. E aí Jesus diz assim: eu asseguro para vocês que aonde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Pasmem vocês, nós estamos há mais de 2000 anos depois que essa história aconteceu, e até hoje a história dessa mulher é citada. Sabe por quê? Porque honra traz honra. A maneira como essa mulher honrou a Jesus é a maneira como ela foi honrada. A forma como você honra a Deus é a maneira como você será honrado por Ele. Provérbios 3 diz assim: honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. A maneira como você honra a Deus é a maneira como você é honrado por Ele. Agora, sabe quem mais repreendeu essa mulher? Sabe quem mais? Judas. Sabe por que Judas repreendeu essa mulher? Olha o que João 12,6 diz a respeito dele. Ele não falou isso porque se importava com os pobres, embora estivesse usando desse artefato, embora ele usasse disso como simbologia do seu discurso. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, João 12,6, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar de dentro da bolsa tudo o que era colocado lá dentro. Presta atenção no que eu vou te falar, é duro, mas é uma verdade. Presta muita atenção. Todos aqueles que repreendem você em relação à sua generosidade a Deus, têm o mesmo coração de Judas. Todos aqueles que repreendem você num ato de honra ao Senhor, têm o mesmo coração de Judas. Eles são ladrões das coisas de Deus. Primeiro, porque eles roubam de Deus aquilo que eles deveriam dar e não dão. Mas eles querem roubar de você e de Deus aquilo que você deveria dar, e não vai dar por causa da repreensão. Toda honra denuncia a desonra que há no nosso meio. A honra incomoda. Quando você honra, você faz com que aqueles que não honram entrem em desespero. Eles ficam incomodados. Uma adoração genuína e verdadeira incomoda quem não consegue adorar. Uma pessoa que às vezes no meio do louvor se ajoelha, incomoda quem está perto dela. Uma pessoa que às vezes vai chorar no meio de um louvor, incomoda quem não está conseguindo nem sentir a presença de Deus. Toda entrega denuncia os ladrões que voltam. Eu ainda quero ter o coração de Maria, que quebrou o frasco de perfume porque ela não queria conter nada para ela. Eu ainda quero ter o coração da viúva pobre, não porque deu 2 moedinhas, mas porque deu tudo quanto tinha. E quando nós queremos honrar a Deus, querido, não tem conta, não tem planilha, não tem calculadora, porque se aquela viúva pobre fosse fazer conta, ela nunca teria entregue.
Se ela fosse olhar para a planilha, ela nunca teria entregue. Se aquela mulher fosse pensar na razão lógica do casamento dela, ela nunca teria quebrado o vidro de perfume. Mas o texto não diz que eles tiveram menos porque deram, porque tudo que o Senhor nos pede não é para subtrair, é para multiplicar. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos da mão daquele menino, não para que o menino ficasse com fome depois que ele entregou, mas para que uma multidão fosse alimentada, inclusive aquele mesmo menino. Talvez se aquele menino tivesse comido 5 pães e 2 peixinhos, é bem provável que ao final daquele dia ele estivesse com fome outra vez, mas aquilo que Jesus fez alimentou uma multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Se alguém tivesse fome depois, ainda teria comida, porque é isso que Deus faz com quem é fiel. Ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Uma coisa é você viver do seu salário, outra coisa é você viver da provisão. Salário acaba, a provisão não. Salário você conta e descobre quanto tem. A provisão, você pode até dizer, olha, eu tenho isso, mas já acaba aquilo e ainda você tem mais, e você começa a pensar, isso aqui não tem razão, não tem lógica para aquilo que está acontecendo. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer um lugar de honra. Deus não quer a sua sobra, porque sobra não reflete honra. Deus quer a sua primícia. Eu e você pensamos assim, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? O próprio texto é claro em nos mostrar, porque o texto diz, Abel entregou as primeiras coisas, e Caim, o texto diz, passado algum tempo, veio Caim entregar a sua oferta. Deus não quer sobra, porque sobra não reflete honra. Deus quer primícia, é como um bolo de aniversário, todos os pedaços têm o mesmo sabor, mas quando você pega o primeiro pedaço e você entrega para uma pessoa, você está dizendo, todos aqui eu amo, eu escolhi a dedo todos para estarem nessa festa, mas o Senhor que está recebendo o primeiro pedaço é mais do que especial. Deus não quer a nossa sobra, Deus quer a nossa honra. Agora, e hoje que nem a sobra a gente consegue entregar? Pior do que a Caim que entregou as sobras, e o crente que nem consegue fazer sobrar, que é infiel na entrega a Deus, que é infiel na gestão do dinheiro, que é infiel na administração e que portanto não consegue fazer sobrar. Versículo 7 diz assim: no entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também no privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês transbordam em tudo. Vocês conhecem ao Senhor, conhecem a palavra de Deus, vocês dão aula, vocês servem, vocês dão o seu tempo, vocês estão transbordando em tudo, mas é necessário que vocês transbordem também no privilégio de contribuir. Eu sou testemunho aqui na nossa igreja, aqui na primeira igreja batista de Belo Horizonte, as pessoas estão transbordando em muitas áreas. Para um culto como esse acontecer às 8 horas da manhã, tem gente que chega aqui 5 e meia da manhã para limpar, para preparar o alimento que vai ser exposto na cantina, o alimento que vai ser exposto para os servos. E para chegar aqui 5 e meia da manhã, nós temos pessoas que saem 3 das suas casas. Então tem pessoas transbordando no servir. A Mônica veio aqui essa semana, eu fiquei até assustado com o tamanho do servir dela, preocupado. Mônica, você está fazendo isso tudo sozinha? E ela tirando todos os materiais de decoração, materiais pesados, grandes, limpando, e eu pensando, mas não tem nem nada para acontecer agora. Olha o zelo dela, olha a entrega dela, e passou aqui um dia inteiro. Nós estamos transbordando. As pessoas são dedicadas à célula, têm estudado para a lição, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos também transbordar na contribuição. E por que o apóstolo Paulo fala isso?
Porque da mesma forma que hoje, eu imagino que no passado, muitas pessoas falavam assim: não, conta comigo porque eu vou estar lá, eu vou ajudar estando lá. Conta comigo porque eu vou ajudar servindo. Conta comigo porque eu vou ajudar repartindo o meu conhecimento. Da mesma forma que as pessoas falam hoje, eu imagino que as pessoas falavam isso no passado também. Pastor, dinheiro eu não vou dar não, mas o que você precisar eu estou lá. Aí o apóstolo Paulo fala assim: vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor, mas transbordem também no contribuir. E por que Paulo está dizendo que eles deveriam transbordar no contribuir? Porque quanto mais você contribui, mais você recebe. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida é coerente com a lei da semeadura. O que Paulo está dizendo, e ele usou isso no versículo, foi que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que vocês fossem enriquecidos. E o contexto do capítulo 8 e 9 é vida financeira. É óbvio que a prosperidade bíblica vai para além da vida financeira. É saúde, é família, são amigos, é propósito, é uma descendência. Mas o texto também diz que dentro da prosperidade bíblica está o recurso financeiro. E muitas vezes você não está colhendo na sua vida financeira porque você semeia em todas as outras áreas, mas você não semeia na vida financeira. Às vezes você é um bom servo, aí você colhe pessoas que servem você. Às vezes você ajuda alguém que está doente, quando você está doente alguém ajuda você. Aí você olha para a sua vida e diz: puxa vida, eu tenho uma família abençoada, eu tenho saúde, eu tenho um senso de propósito, mas eu vivo na miséria, eu vivo na pobreza. Mas por quê? Porque a sua colheita hoje é proporcional à sua semeadura do passado. Isso me lembra uma vez que eu estava pregando em um outro país, um país mais pobre que o nosso, e uma pessoa chegou nesse país. Eu estava a 800 quilômetros da capital da Angola. Nesses 800 quilômetros não havia parada, não havia posto de gasolina, não havia nada. Num lugar completamente isolado, o Ambo havia sido completamente destruída pela guerra. E uma pessoa veio e ela quis me dar uma oferta. E eu falei assim: minha irmã, eu não posso aceitar. Na verdade eu vim aqui para ajudar vocês, eu não posso sair desse país com o recurso de vocês. Ela falou assim: pastor, não tira de mim o privilégio de te abençoar. Você não tem ideia que você vai reter as bênçãos que Deus tem para a minha vida se você não aceitar essa oferta. Versículo 8 e 9, não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que vocês se tornassem ricos. Ele diz que dar, contribuir não é um mandamento, mas prova o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores. A única coisa que Jesus chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro, porque dinheiro é uma entidade espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou o dinheiro serve você, ou você serve o dinheiro. Não tem uma terceira opção. Então não é um mandamento, mas prova o seu coração, prova a sua fé, prova a sua dependência em Deus, prova o seu amor a Deus, prova a sua confiança em Deus, prova o quanto você o conhece. Mas ele diz que sendo rico se fez pobre para que vocês fossem ricos. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele está dizendo para você dar algo que nem seu é. Ele está dizendo para você dar algo que Ele te deu. E se foi Ele que te deu, nem deveria te custar. E se foi Ele que te deu, não deveria doer. Dói porque você acha que é seu, dói pela sua infidelidade ao Senhor, dói por você roubar aquilo que é de Deus, dói por você ser um administrador infiel. Mas se você tivesse a compreensão de que o Senhor te deu tudo o que você tem e que Ele está disposto a dar mais, então não doeria. O texto diz que Deus quer que você tenha recurso financeiro. Mas quem que Deus quer dar recurso financeiro? Quem reparte, quem não vai se apegar, quem não vai amar o dinheiro.
Deus está procurando homens e mulheres fiéis, porque Ele é dono do ouro e da prata. Não é teologia da prosperidade, tem a ver com financiar o reino de Deus. Sabe, nós precisamos plantar uma igreja em Londres. Nós já temos uma célula em Londres. As pessoas estão clamando. O Renan estava com uma camisa de Jesus, ele praticamente teve que tirar a camisa e dar para a pessoa, de tantas perguntas e interesse que a pessoa demonstrou. As pessoas estão clamando, mas sabe qual é a dificuldade da igreja brasileira? É a generosidade, ainda mais em países cuja moeda é mais valorizada que a nossa. Toda obra missionária no mundo não é sustentada no real, é sustentada no dólar. Custa para a gente mandar missionários para o mundo 5 vezes mais do que para qualquer outro país. Para manter essa família em Guiné-Bissau, custa mais ou menos 25 mil reais por mês. E não é só a nossa igreja que manda. Na verdade, é 5 mil dólares para sustentar uma pessoa. Então uma família de 5 pessoas custam 100 mil reais mês. Uma família missionária. Para plantar uma igreja em Londres, nós precisamos de no mínimo 3 mil libras mês, para um casal. 3 mil libras mês para um casal, a gente está falando de mais ou menos 21 mil reais mês, só para sustentar uma família no campo missionário. Versículo 10, 11 e 12. Este é o meu parecer, que vocês contribuam. No ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a ter o desejo, mas completem a obra. 12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que mais do que contribuir, nós precisamos ser constantes. Sabe, como pastor, às vezes eu não durmo, porque eu mando uma família missionária para Guiné-Bissau, porque dezenas de famílias falaram assim: pastor, nós estamos juntos. Passa 3 meses, metade das famílias abrem mão do privilégio de contribuir, mas eu assumi uma palavra, e às vezes eu não durmo, porque eu tenho que manter aquela família naquele lugar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não é só o desejo, é a constância, porque o reino de Deus não para. Todos os dias nascem novas pessoas. O Islã disse: nós não vamos derrotar a Europa com bombas, nós vamos derrotar a Europa com os nossos filhos. Todos os dias tem crianças novas na Europa, todos os dias tem crianças novas no continente africano. A obra de Deus não para. Nós estamos reformando o Kids, daqui 3, 4 anos tem que reformar de novo. A obra de Deus não para. Então não é só entregar uma vez, mas é assumir a responsabilidade, o compromisso de se manter fiel às coisas de Deus. Capítulo 9, verso 1, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito da assistência aos santos, reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês. Aqui o pastor dessa igreja está dizendo, essa igreja é maravilhosa, eu tenho orgulho dessa igreja, porque essa igreja, ela tem a disposição de fazer a diferença, ela se mantém. Querido, nessa porção do texto, Paulo está dizendo, eu não tenho nem a necessidade de fazer no culto o momento de dízimo e oferta. Eu fui pastor em Vinhedo, na cidade de São Paulo, na igreja batista Água Viva, Iba Viva, e fiquei nessa igreja por quase 10 anos, e em 10 anos nós nunca fizemos um momento de dízimo e oferta no culto. Nunca nesses 10 anos houve um momento em que nós falássemos assim, agora chegou o momento do ofertório, traga a sua oferta e o seu dízimo. E eu posso dizer, aquela era uma igreja madura, porque nunca faltou recurso para o avanço do reino de Deus naquele lugar. Mas e se no próximo domingo eu aplicasse isso nessa igreja, e nós não tivéssemos mais? O reino de Deus continuaria, porque você não dá por causa do constrangimento, você não dá por causa do apelo, você dá pela responsabilidade. Ou o que aconteceria se dependesse de você, do tipo de cristão que você é? Versículo 3 e 5, contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês e o respeito não seja em vão. Querido, o apóstolo Paulo está dizendo que para a gente ser generoso, a gente tem que se organizar.
Para a gente ser generoso, nós temos que nos preparar. Agora eu te pergunto, quem que você acha que é mais feliz? Deus ou eu? Deus ou você? Quem que você acha que é mais feliz? Quem que você acha que foi mais feliz? O pai que deu a festa para o filho pródigo ou o filho pródigo? Quem que você acha que é mais feliz? Quem abençoa ou abençoador? Quem reparte ou quem recebe? O seu próximo nível de felicidade está condicionado ao seu nível de entrega. A pessoa que promove a festa, sem dúvida alguma, é a pessoa mais feliz da festa. 2 Coríntios 9:6, lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Você não pode mudar a sua colheita hoje, mas você pode hoje mudar o seu plantio. Pastor, eu estou colhendo pouco, tem como mudar minha colheita? Não, não tem como mudar a sua colheita do presente, mas tem como mudar a sua semeadura, e consequentemente a sua colheita será transformada, porque a Bíblia diz em outros textos, Provérbios 11, há quem dê generosamente e vê a sua riqueza aumentar, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É a Bíblia. Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio, alívio receberá. Lucas 6:38, deem e receberão, a sua dádiva retornará, em boa medida, compactada, sacudida para caber mais. Sabe o que o apóstolo Paulo, sabe o que o Provérbios está dizendo, sabe o que Lucas está falando aqui? Olha só, aquilo que você está dando vai voltar para você em boa medida, compactada e sacudida. Sabe o que isso significa? Às vezes você vai e enche um copo de sucrilhos, uma tigelinha de sucrilhos, aí porque você colocou de qualquer jeito, você colocou 100 gramas, 200 gramas, mas se você apertar aqueles sucrilhos, se você transformar aqueles sucrilhos em pó, se você moer, você vai conseguir colocar dentro da mesma porção 500 gramas de sucrilhos. Aquilo que você está fazendo vai voltar para você sacudido, compactado. O texto diz para caber mais, para caber mais. 2 Coríntios 8, e Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, presta atenção, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu bens, a justiça dura para sempre. Verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia, Deus supre a semente para você semear, Deus te dá a semente para você entregar. Aquele que supre a semente, aquele que dá pão ao que come, aquele que também suprirá, aumentará a semente e fará crescer os frutos. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em toda e qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vocês serão enriquecidos em todas as áreas. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Talvez diante dessa exposição teológica sobre a generosidade cristã, do capítulo 8 e 9 inteirinhos que nós estudamos aqui nessa manhã, você chegue à conclusão da sua infidelidade ao Senhor. Pastor, então a miséria que eu estou vivendo não é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Pastor, a escassez que eu estou passando é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. É fruto da sua infidelidade, é fruto da sua má administração. Nenhum pai humano e terreno quer ver o seu filho passando fome. Nenhum pai falho, pecador, terreno quer ver o seu filho na miséria. Imagina o nosso Deus que é Pai perfeito, Deus de amor, mas Ele não pode nos obrigar, Ele não vai arrombar o seu coração e forçar você a fazer nada, Ele te ensina. E Ele está aqui nessa manhã, por quase 1 hora, tentando chacoalhar você, para que você saia daqui diferente, para que você não deixe para mudar amanhã, porque quanto mais você demorar para mudar, mais você vai tardar a sua bênção. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, porque eu não posso fazer mais nada,
eu expus o texto, versículo a versículo, palavra por palavra. Agora é uma resposta que você tem que dar ao seu Deus. E se você já deu uma resposta para Deus, eu quero convidar você a ficar de pé, a pegar o teu pão, a pegar teu cálice. E nós vamos nesse momento participarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um lugar para a gente perfeita. Se você não recebeu o seu elemento, eu estou vendo algumas pessoas procurando, levanta sua mão, nosso time vai levar até você, os servos aqui vão levar até você, nosso time do louvor aqui à frente. A ceia do Senhor não é um lugar de gente perfeita. Se você fosse perfeito, você não estaria aqui. Você já teria recebido o corpo glorificado, já estaria na presença do Pai. A ceia do Senhor é um instrumento de reconciliação, ela é colocada para pecadores como eu e você. Mas há um requisito para que possamos participar da ceia do Senhor. O primeiro requisito é que você tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o segundo requisito é que você tenha arrependimento no seu coração. Porque 1 Coríntios 11:28 diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo. A palavra exposta, ela serviu de espelho para você se examinar sobre a sua fidelidade ao Senhor. E depois dessa análise ou autoexame, a consequência disso deveria ser o arrependimento, não remorso, arrependimento. O remorso tem a ver com a consequência daquilo que eu fiz, e o arrependimento tem a ver do porquê eu fiz isso. Eu não quero que você tenha remorso no sentido de, puxa vida, eu estou vivendo uma vida miserável por causa do que eu fiz. Não. Eu peço que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e produza o arrependimento. O que é o arrependimento? Por que eu furtei aquilo que era do Senhor? Por que eu não dei ao Senhor aquilo que era devido? Por que eu não honrei ao Senhor mais do que a mim mesmo? Por que eu não dei honra ao meu Deus? Porque eu tenho servido mais ao dinheiro, à minha carreira, aos meus sonhos do que a Deus. Feche os seus olhos e peça perdão ao Senhor pelo estilo de vida que você tem levado. Pai, nos perdoa pelo que nós temos feito com tudo que o Senhor nos deu. Perdoa pela idolatria do nosso coração ao dinheiro e não a adoração genuína ao Senhor. Perdoa pela nossa falta de confiança, dependência, amor, falta de honra. Nos perdoa, Pai. O Senhor merece muito mais, o Senhor é digno de muito mais. Assim como os macedônios, nós queremos nos entregarmos primeiramente ao Senhor e então entregarmos tudo o que temos a Ti. Nós queremos nessa manhã Te pedir perdão, receber o Teu perdão, celebrar o Teu perdão, mas assumir um compromisso com o Senhor, de que a partir de hoje, nunca mais será da mesma maneira.
Nós nunca entregaremos por entregar, nunca entregaremos pelo constrangimento, nunca mais reteremos aquilo que o Senhor nos pede, mas faremos mais do que nos é pedido, mais do que é esperado, porque nós queremos honrar ao Senhor com o nosso tempo, com os nossos bens, com o que sabemos, com as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nos colocarmos como escravos, servos, filhos do Senhor. Aceita, Pai, a nossa oferta, a nossa entrega, o nosso sacrifício. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Não é para você deixar de comer se você se arrependeu, porque o símbolo do arrependimento e do compromisso está agora na nova aliança, numa aliança que não foi estabelecida num papel e nem de palavras, mas num derramamento de sangue, e que portanto jamais pode ser quebrada. 1 Coríntios 11, 23 diz: pois o que recebi do Senhor também entreguei vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem e vocês bebem, vocês anunciam a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. O que faz o nome de Cristo ser lembrado não é o que nós comemos e nem o que nós bebemos, mas é o quanto nós repartimos. Porque quanto mais nós repartimos, mais nós matamos a nossa carne e mais o Espírito é vivificado em nós. Amém, igreja? O que faz uma palavra ser boa não é o quanto nós gostamos dela, mas é o quanto nós decidimos praticá-la.